Muito bem, legal. A gente viu que tem protocolo, a gente viu que tem regra, vimos que tem vários conjuntos de regras diferentes, tudo dependendo aí do meio de propagação, do tipo de serviço que você está usando, mas a gente está falando de TCP e UDP, tá? Normal. E a gente sabe também que numa rede de computadores você tem hosts em determinadas posições, né, nos extremos, mas a gente pode ter hosts específicos, né? A gente pode ter hosts que oferecem alguma coisa a mais. Esses hosts que oferecem coisas a mais são chamados de servidores. Tá bom? Então, eles servem a rede, eles oferecem serviços. Pode ser que para acessar determinado servidor, você precisa ter um software específico. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Para você acessar a internet, você precisa ter um navegador. Tá? A internet é um servidor, tá bom? E para acessar o servidor, você precisa ter um navegador. Então é por isso que eu digo que exige um software separado. O navegador pode ser que venha com o Windows mesmo, né? Você tem lá o navegador do Windows, mas pode ser que você use um outro navegador. Opera, Chrome, Firefox, do jeito que você preferir. Tá bom? Então cada um tem as suas características, cada um tem as suas funcionalidades, mas todos eles conseguem acessar o servidor, que é aquele equipamento de rede que é especial. Tá bom? Eu vou dizer para vocês daqui para frente vários servidores, né? E a gente vai ter ideias gerais de características desses servidores, tá bom? Vários servidores. Servidor de arquivos, né? Você trabalha numa empresa, você deve ter contato com isso aqui. O servidor de arquivos de uma empresa é aquele servidor que contém as notas fiscais, a documentação contábil, os arquivos que vão ser enviados para os clientes, tá? É uma máquina especial que contém recursos específicos que serão acessados pelos usuários. Se você acessa a internet, e você acessa porque você está aqui, né? A gente está usando os servidores web, tá bom? Servidores de internet. Então, para você usar a sua caixa postal do Google, você está usando o servidor web do Google, tá bom? Agora, tem empresas que têm o seu e-mail próprio, né? Tem empresas que têm o seu e-mail próprio. Então, na empresa, você tem um servidor para gerenciar esses e-mails próprios. Antigamente era muito comum isso, a empresa ter o seu time de TI e o seu time de TI gerenciava esse servidor de e-mail. Hoje, você pode terceirizar tudo isso. Você contrata, por exemplo, Microsoft, você contrata a Google, e aí você usa os e-mails que eles fornecem. É o nosso caso, por exemplo. Na verdade, nós não contratamos, nós ganhamos, né? As contas educacionais são cedidas gratuitamente pelo Google. Então, o que acontece? Nós usamos o servidor de e-mail do próprio Google. Tá bom? Que está lá na web, que nada mais é do que um servidor web. Então, observe que você já usa servidores normalmente, né, sem saber que eles são computadores especiais, que eles são hosts especiais, tá bom? Outro tipo de servidor que você vai me ouvir falar bastante é um tal de servidor DHCP. Não assusta com esse palavrão não, tá? Esse DHCP vai estar associado àquele outro protocolo, que a gente vai falar bastante nas próximas aulas, que é o protocolo de endereços, tá bom? Então, esse rapaz aqui, ele vai ser a nossa lista de endereços IP na nossa rede, tá bom? Não se preocupa, por enquanto, com as especificações técnicas dele, né? Mas a função principal dele é entregar endereços IPs para todo mundo que estiver na rede. Tá bom? Entregar e gerenciar, né? Ele é usado nas redes das empresas, ele é usado na internet, ele é usado no roteador da sua casa, né? Ele quem entrega esses endereços IPs para quem estiver conectado naquela rede. É uma função específica. É como se fosse um computador que fizesse só isso.
Um outro tipo de servidor que a gente usa e não percebe, né, é esse servidor DNS aqui, ó, que a gente também vai estudar ele com mais detalhes. O nome dele, né, é servidor de nome de domínio. Quando você acessa um site na internet, por exemplo, www.cisco.com, né, a máquina não entende isso. A máquina tem que fazer uma tradução para números. Ela tem que fazer uma tradução para um endereço. Então, quem faz essa tradução é esse servidor. Então, quando você digita lá www.gmail.com, o computador não sabe quem é Gmail, mas ele sabe que tem um número que está ligado a esse endereço e que vai levar você para o mesmo lugar. Na sua casa, você está usando esse servidor DNS agora. Você usou ele. Quem fornece esse tipo de serviço para você é o seu provedor de serviços da internet. Está lá no modemzinho, né, da empresa que você contratou. Quando você digita no seu navegador www.gmail.com, o seu modem traduz isso para números. E vai para a internet buscar números, não vai buscar o cisco.com. Então, o servidor DNS é um tradutor. Ele vai ler o texto e converter para números. Por quê? Você vai ver na semana que vem. Os IPs são números, eles não são nomes. São números, é o endereço da sua casa. Pouco importa quem é o dono dela. O endereço da casa continua sendo o mesmo. Tá bom? Esse é o princípio do servidor DNS. Um outro servidor que hoje é muito usado em empresas é o de impressão. Ele gerencia as impressoras. Tá? Antigamente, era muito comum que cada departamento tivesse uma impressora. Os custos permitiam isso, né? E se usava muita impressão. Hoje é diferente. Então, geralmente, você tem uma impressora que atende a empresa inteira. Então, tem um computador que gerencia isso. Quando você manda imprimir alguma coisa, não vai direto para a impressora. Vai direto para este cara e esse rapazinho aqui faz a impressão para você. Além de fazer a impressão, ele oferece para a empresa recursos de dados. Ela vai saber quem mandou imprimir, quantas impressões aquele usuário fez, tá? Se ele usou impressão colorida ou se ele usou impressão preto e branco. Então, ele consegue gerenciar todos esses processos. Na nossa casa, a gente geralmente tem uma impressora que tem um software. E aí não é um servidor de impressão. Tá? Servidor de impressão é outra coisa. É um computador, é um host que está associado a uma impressora e que vai gerenciar o funcionamento dela. Servidor de arquivos é um outro tipo de equipamento. É o exemplo que eu dei para vocês da empresa, né? Ele vai ter notas fiscais, ele vai ter toda a documentação contábil, ele vai ter todos os dados dos funcionários. O acesso geralmente é restrito, já vocês vão ver um outro servidor que trabalha junto com o de arquivos, tá bom? E aí você vai trocando as informações com ele. Geralmente é algo destinado a empresas, né? Você não faz um servidor de arquivos na sua casa, a não ser que você tenha algum propósito muito específico, tá bom? Mas servidor de arquivos é um host na rede que armazena arquivos, tá? E não só arquivos de texto, não só planilhas. Podem ser vídeos, podem ser outros tipos de arquivos, imagens, né? Tudo isso pode ser feito também. Servidores web são os servidores que hoje a gente mais usa, né? São os servidores de internet, tá bom? São aqueles que trabalham com os protocolos, né, de internet, o HTTP, o HTTPS, como a gente disse lá no começo, tá bom? Eles fornecem acesso à internet ou fornecem acesso à rede local, né? Algumas empresas trabalham com redes locais apenas, a pessoa não tem acesso para fora. Tá? Ela só conecta os computadores dentro da própria rede local. Tem a sua finalidade, né? Tem a sua utilidade. E servidores web hoje são cada vez mais requisitados.
porque todo mundo hoje está usando, né? É um pouco sem sentido você ter um computador que não se conecta a nada, né? Ele tem que se conectar de alguma forma para ser útil, né? A gente tem essa ideia hoje. Então, ele se conecta ou a uma rede local ou a uma rede de internet, tá bom? Servidores de e-mail, como eu falei para vocês, né? Antigamente era muito comum, as empresas tinham e-mails específicos, e aí tinha uma equipe, tinha um suporte que fazia todo esse acesso. Hoje a gente tem menos, né, porque dá-se preferência para servidores web, de e-mail web, porque você terceiriza, o custo é menor, a segurança é muito boa, então você faz isso. Um servidor de e-mail fica numa empresa, tá? E aí você, usuário, vai mandar um e-mail para alguém, você não vai se conectar diretamente com esse alguém. O seu e-mail vai para este servidor de e-mail da empresa e o servidor de e-mail é quem se comunica com o destinatário, tá bom? Ele faz todo um meio de campo, né, entre o envio e o recebimento. Quando alguém manda um e-mail para você, não vem diretamente para sua máquina, vai para esse servidor e depois o servidor encaminha para você, tá bom? Há uma tendência natural desses servidores irem reduzindo o seu tamanho por conta do uso, né, e da contratação de serviços pela internet, tá bom? Servidores proxy. Era muito comum a gente ter internets muito lentas, né? E quando você tinha redes muito grandes, com vários usuários acessando o mesmo site, ficava tudo muito lento. Então criou-se essa tecnologia de proxy para ajudar na performance de rede. Então esse servidor proxy, ele fazia e faz ainda o que a gente chama de cache, que é o armazenamento temporário das páginas de internet que estão mais acessadas. Tá? Então o servidorzinho proxy, ele melhora a performance da rede, tá bom? E ele está dentro das empresas. Então, observe que você, dentro da empresa, pode ter um servidor web associado a um servidor proxy, tá bom? Os dois trabalhando juntos vão melhorar a performance da rede. Pensa no seguinte cenário, né? Se você na sua casa, com 3 ou 4 pessoas, não está feliz com a velocidade da sua internet, imagina você numa empresa com 300 pessoas acessando a internet ao mesmo tempo, né? Não dá para ter links enormes de internet. Então você tem que buscar servidores, serviços que executem essas tarefas para dar uma dinâmica maior, tá bom? Se você se aprofundar no estudo de redes, né, se você fizer outras certificações em redes, você vai aprender a fundo o que é esse servidor proxy, tá bom? Mas a princípio é algo que se criou para melhorar a dinâmica de acesso dentro das redes internas, tá bom? Lembra que eu falei lá do servidor de arquivos, né? E eu falei das fichas dos funcionários? Então, não são todas as pessoas que têm acesso às fichas dos funcionários. Então, você pode ter um servidor de autenticação que garanta que apenas pessoas autorizadas possam acessar. Então, olha como as coisas vão se ligando, né? Geralmente você não tem um servidor só. Você tem 2, 3 servidores se juntando para fazer serviços. Então, nesse caso da folha de pagamento do RH, você tem um servidor de autenticação e um servidor de arquivos, trabalhando juntos. Quem vai acessar a ficha dos funcionários tem que se autenticar para poder fazer o acesso às informações, tá? Então, servidor de autenticação é algo que a gente coloca para controlar o acesso de determinados arquivos, de determinados dispositivos de rede. O mais famoso servidor de autenticação é o que a gente chama de AAA, tá? Autenticação, autorização e contabilização, tá bom? Tudo isso em inglês, tá? Então a sigla está aqui para você poder entender. E existe também, olha que bacana, um servidor na rede para registrar as falhas dessa rede. Óbvio que isso funciona quando você tem um time de TI, né? Quando você tem pessoas, grupos dedicados exclusivamente à gestão desses processos. Então, existe um servidor chamado syslog,
que agrupa, que ajunta, que conecta, ajunta é feio, né? Que agrupa todas essas informações num único local, tá? E aí você tem relatórios, você tem logs, né? Por isso que tem o nome log, né? De syslog. Todas essas coletas de dados e de falhas para você poder fazer análise, né? Só tem em redes grandes, só tem em redes gerenciáveis, né? Mas é uma solução muito bacana. As melhores redes corporativas funcionam sempre apoiadas nesse tipo de servidor, tá bom? Então é algo que aqui você tem que prestar muita atenção quando você for fazer um gerenciamento de rede, se ela tem esse tipo de servidor. Tá? Então, olha a quantidade de servidores que eu passei para vocês, né? Imaginem isso na rotina de trabalho de vocês. Imagina como isso ajuda na dinâmica. Então, uma rede, ela não é só hosts. Ela tem hosts que são especiais. Essa rede precisa ter esses hosts especiais. E fixe na sua cabeça que o processo de transmissão e recepção de informações, ele é feito através dos protocolos, do conjunto de regras, e para cada cenário, né, seja Wi-Fi, seja NFC, seja Zigbee, qualquer protocolo de rede, você tem regras específicas para aquele cenário. Lógico que a gente aqui, a maior parte do tempo, está focando em redes com fio, né, com cobre. Então, a gente tem lá um catálogo de regras para isso. Mas quando a gente muda do cobre para o wireless, a gente muda o tipo de regra, porque o meio de propagação é diferente.